9 horas, 1 minuto da manhã, estamos recebendo hoje aqui no estúdio do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e da Band News TV, o professor Paulo Rabelo de Castro, que nos auxilia para entender questões ligadas à nossa economia. É claro que não tem como abrir uma entrevista dessa sem perguntar o que o senhor achou da decisão do Copom, manter a taxa básica de juros, decisão unânime, criticada por alguns integrantes do governo, inclusive o presidente da República. Como é que o senhor está analisando essa questão aí dos juros? Quais são as suas considerações sobre a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central? Vamos lá, é um assunto que eu nem desconfiava que você fosse perguntar. Então, bom dia, Pedro, bom dia, Thaís, bom o dia. Cláudio Humberto lá em Brasília, a Sônia Blota também, nesse Jornal Gente, e as milhares Bom e milhares dia, das pessoas interessadas em acompanhar vamos dizer assim, um comentário inteligente que a gente sempre colhe aqui no jornal. E eu diria para você, como abertura dos trabalhos, que alguém que andava comigo, caminhava comigo um pouquinho na ginástica matinal, me perguntou se a decisão era correta ou incorreta. E eu saltei com uma resposta dizendo, olha, não se trata de correta ou incorreta, mas de uma decisão que eu chamaria de inevitável. Inevitável por quê? Porque, e isso jamais aparece na nota do Banco Central, nas atas do Copom, o Banco Central está tendo, na realidade, o Tesouro Nacional, nesse momento, tem dificuldade de fazer a rolagem integral dos títulos. O que eu quero dizer isso para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador? É que o Banco Central e o Tesouro Nacional estão sempre tendo que amortizar papéis que estão vencendo. E nota bem, a dívida pública federal passa de 6 trilhões, não é bilhões não, hein? Bilhões a gente sabe mais ou menos que os jogadores às vezes chegam perto de ganhar. Bilhão dá para imaginar, trilhão é difícil. Trilhão é muito difícil. Então são 6 trilhões de reais e que não vencem todos num único dia. Não é você que comprou um automóvel, sabe que o vencimento da prestação de uma única coisa. Não, são papéis colocados de várias qualidades diferentes e estão sempre vencendo. Mas é uma dívida curta, então tem sempre caminhões e caminhões de papéis que são assim, faz uma conta, por exemplo, de 5 bilhões, aí são bilhões, por dia. Nossa. Amanhã mais 5 bi. Depois mais 5 bi. E pensa que uma grande usina, uma grande empresa de energia, como por exemplo a empresa Copel no Paraná, 5 bilhões é um valor que foi leilão. Então é como se você tivesse uma coisa bilionária todos os dias tendo que rolar. Se o mercado fica zangado com o risco que ele percebe e começa a desconfiar que esse valor pode aumentar mais ainda, ele começa a ficar relutante nas suas ofertas e faz sobrando papel já vencido. Qual é a importância disso? É porque tudo que não foi rolado, ou seja, que não foi recolocado no mercado, você acabou de vencer um papel de 1 bilhão, você tem que botar um outro 1 bilhão e ainda fazer uma captação adicional. Por quê? Porque tem um déficit primário, o governo está gastando mais do que arrecada. Então ele tem que capturar ainda financiamento para o que ele gastou a mais. Quando ele não consegue captar o que ele está gastando a mais, e além do mais está ficando dinheiro que ele não consegue rolar, ele está emitindo moeda e ele está provocando amanhã um processo inflacionário mais agudo. Essa é a razão da unanimidade da ata do Copom, inclusive de gente que era, vamos dizer, ali apontada pelo Lula. E por que esses caras haveriam de não ser simpáticos ao presidente? Não é porque sejam traidores ou sejam bobos, é porque rola uma discussão lá, e eu estou revelando aqui, numa discussão de Copom, rolam informações que, por incrível que pareça, não aparece na ata, que é meio que biquíni, mostra tudo menos o essencial. Peraí, deixa eu só explicar para os ouvintes aqui. O senhor está falando dos indicados pelo presidente Lula, que hoje tem cadeira no Copom, lembrando, né, que há uma autonomia agora do Banco Central, há mandatos, né, que são cumpridos, e nós estamos vivendo pela primeira vez a presidência
de um indicado que foi do governo passado nesse governo. Sem Mas dúvida. já há indicações do presidente Lula, por isso que o professor Paulo Rabelo se A refere unanimidade a tem um isso. significado de dizer, olha, todos se convenceram, não é? Apesar de suas inclinações ideológicas, partidárias ou até, vamos dizer assim, De que de era grupo de preciso governo, manter que era a taxa preciso de- manter. Agora, se você Perfeito. depois me perguntar sobre o que eu acho de nós... No Brasil temos um país que é a segunda ou primeira taxa de juros mais elevada do mundo, eu acho que isso é um escândalo. É por isso que eu digo, não é questão de correta ou incorreta. Há uma política econômica muito incorreta no Brasil. Cláudio Humberto, nós estamos aqui recebendo no nosso estúdio o professor Paulo Rabelo de Castro para uma pergunta sua também. Cláudio. Muito bom dia, professor. O professor sempre traz um holofote aqui sobre os assuntos, os temas Obrigado, que, Cláudio. que Prazer a estar gente com precisa. Prazer grande aqui. Professor, é o seguinte, as pessoas não entendem direito, né? O presidente Lula faz um governo e uma política gastadora, etc. e tal, que acaba estimulando a inflação. E o que força o Banco Central a tomar medidas como essa, por exemplo, que é uma das medidas necessárias, talvez a mais eficaz de combate à inflação, é a elevação da taxa de juros. Isso acontece no mundo inteiro nesse momento, né? Na Europa está assim, no Reino Unido está assim, nos Estados Unidos está assim, 5,5% de taxa de juros lá nos Estados Unidos. É uma coisa que os americanos eu acho que nunca viram na vida, e se viram faz muito tempo, né? Não tem nem memória disso. Mas assim, o que a gente não entende, nós, os leigos, né, é que, apesar disso, o Brasil, a impressão que nós temos é que o Brasil está indo para o saco. Né? Porque, afinal de contas, o que a gente assiste é um processo de um país que cresce a voo de galinha, né? Um país que comemora crescimento de 0,8 tá com problemas, né? Está com problemas. Agora, sim, apesar disso, da taxa de juros muito elevada, que desestimula, enfim, até a atividade empresarial, leva as empresas a grandes dificuldades, até muitas delas à ruína. O que a gente vê nos Estados Unidos é que, e outras economias saudáveis, né, é que, apesar das taxas de juros elevadas, a economia está bombando. Bombando. O governo americano não precisa estar recorrendo a essa sanha arrecadadora do governo brasileiro. Não quer nem saber de cortar gastos, só quer saber de aumentar impostos. Isso a gente não vê em lugar nenhum do mundo, até porque o governo que faz isso lá fora cai, né? E eu queria que o senhor explicasse isso, se o problema aqui é taxa de juros, como diz o presidente Lula, se é a taxa de juros do Banco Central, por que é que o país está indo para o saco, né, com os investidores tirando dinheiro do país, inclusive, e até brasileiros tirando o seu dinheiro do país, ou tirando o Brasil do seu dinheiro. Como é que faz? Como explicar isso? Né? As outras economias estão bombando, pleno emprego, e o pânico americano é esse, é que está todo mundo ganhando dinheiro, com isso consome muito, e aí a inflação cresce. Né? Como explicar essa incongruência? É uma meia aulinha. Eu vou me permitir, Cláudio, se você me deixar, pela minha admiração a você, pela sua qualidade como comentarista e analista político e também econômico, de fazer talvez um contraponto. Eu não acho que o Brasil está indo pro saco. E vou explicar. Na realidade, é o humor do brasileiro que está indo para o saco. Aí eu já concordaria. Ou seja, você está mal-humorado, visivelmente, aliás, hein? O teu comentário é um comentário ácido sobre as perspectivas brasileiras. Eu também não estou nada bem-humorado pelos muitos anos. Aí a questão estrutural que você mencionou, passando na sua pergunta, no seu comentário, quando você disse que o Brasil não para de perder oportunidades, como dizia o Roberto Campos, nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Então, isso nos deixa também muito mal-humorados. As pessoas têm dificuldades, mas o Brasil não está indo para o saco. Por quê? Porque o Brasil, graças a Deus, ele ainda é dividido em 27 setores, que são os estados. Alguns governadores são excepcionais administradores e gestores. Eu vou citar o meu Mato Grosso, do qual sou cidadão honorário. Vou citar o Paraná, que acabou de mostrar uma taxa da ordem de 12% de crescimento anual da indústria. Uma indústria que, se você falar em termos nacionais e for falar genericamente, é uma indústria que está
estagnada não é há 1, 2 anos, está estagnada há mais de uma década. Mas dentro de uma indústria que, em geral, está estagnada, veja bem, você tem uma indústria num determinado estado, que é dinâmico, onde se produz automóvel, metal metalúrgico, produtos mais variados, que cresce muito. Não se vê problema de desemprego industrial lá. E aí o Santa Catarina, se eu não mencionar, vai ficar enciumada, pô. É um estado de um dinamismo extraordinário. O nosso São Paulo, com todas as variedades que tem, uma locomotiva. Vários estados do Nordeste estão indo razoavelmente. O Centro-Oeste, de um modo geral, bombando. Graças a Deus, Cláudio, que você teria que dividir esse Brasil em 27 pedaços e na hora de jogar no saco, alguns pedaços não iam caber no saco, porque eles estão indo bem. E se dividir por 5.570 municípios, daí a importância de votar bem para prefeito, escolher o melhor possível, a sua localidade, a sua cidade é o que importa e ela pode estar indo melhor que a média. Se você pegar os setores, você vai ver que o agronegócio está bombando, a indústria em alguns segmentos está bombando, o setor mineral vai bem, e de forma que, então, você diz, então o que vai mal? Alguns subsegmentos que normalmente são aqueles que são mais dependentes de governo, mais dependentes de uma absorção de produtividade, que são fustigados por uma burocracia ou por uma carga tributária, ou são dependentes de um custo de capital muito elevado. E aí eu estou falando de áreas em que o governo interfere, é nessas que o Brasil está indo para o saco. Como essas áreas são importantes, entre os setores que vão bem e aqueles que apresentam taxa zero de desempenho ou até negativas, a média fica essa coisa mal-humorada, e essa é a razão pela qual a gente realmente não aguenta mais, a gente quer uma mudança rápido, e não é esse tipo de mudança que o presidente Lula fica apontando, mudar o presidente do Banco Central. Antes fosse fulanizar a crise e dizer que troca esse, bota aquele. Muito pelo contrário. Senão isso pode respingar para ele. Que tal trocar ele? Talvez seja uma ideia, não é? Professor Paulo, sempre jogando luz aqui nos nossos comentários. Mais uma vez, um prazer receber o senhor aqui no Jornal Gente. E olha, na pandemia o Banco Central abaixou os juros a 2% ao ano. E depois, com o aumento da inflação, aumentou os juros para 13,75% ao ano. E agora vejo que está diminuindo até 10,5% ao ano. O que eu pergunto para o senhor é, o Banco Central errou na dose desses últimos ciclos de afrouxamento e aperto dos juros? Você perguntou duro também, porque vai me exigir uma resposta franca. Eu acho que o Banco Central errou. Ele errou. Errou mesmo, porque uma taxa de juros nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É uma questão, é uma palavra da moda, de dosimetria, de modulação, não é? Eu prefiro usar o velho e bom senso. O país que resolve praticar 2% ao ano de juros, notar que naquela época, Cláudio Humberto citou que hoje os Estados Unidos está com 5,5% de taxa básica, ele tinha mal e mal 1% de taxa básica no período em que o Brasil resolveu dar uma de país estrangeiro e então baixar a taxa de juros. Agora estamos estabilizados, bota 2 aí. Os Estados Unidos é 1, eu ponho 2. Errou, porque é um país que tem ainda muita rigidez no seu processo de formação de preços, então era preciso ter tomado muito cuidado. E quanto mais baixou, você tem toda a razão, quando teve que sair correndo para segurar os preços que andavam em desabalada na saída da Covid, aí obviamente foi para 13%. Aí, de alguma forma, foi, no receio do Copom não cumprir o seu mandato, porque, afinal de contas, são pessoas sérias. Erraram, tudo bem. Aí erraram para menos, erraram para mais. E quando você erra para mais, é ruim, porque era preciso não ficar muito tempo numa faixa extremamente elevada. Aí eu faço um desafio. Eu desafio todos os tais monetaristas que não entendem de moeda coisa nenhuma, não estudaram com o professor Milton Friedman, como eu tive o privilégio de estudar, então ficam falando de bobagem. Na realidade,
a taxa de juros é um remédio veneno. Aliás, fertilizante é assim, experimenta botar fertilizante demais na sua planta, aliás, não deve fazer isso, ela vai morrer. E é exatamente isso, aquilo que te faz crescer, que te modera, como é a taxa de juros, pode te matar. E o Brasil vem tomando essa estricnina, essa dose exagerada de juros, e sempre dizendo assim, mas é a parte fiscal que está fora do lugar. Se a parte fiscal está fora do lugar, por que essa parte fiscal não conversa com a parte monetária? Isso se chamaria Conselho Monetário Nacional, que um dia já foi uma instituição séria. Esse conselho é que deveria ser o conselho, a meu ver, independente, um conselho de Estado, e que deveria dar as ordens para um executante chamado Banco Central. A gente elegeu o Banco Central um status, provavelmente, que deveria ser o do Conselho Monetário, para não deixar que o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, ficassem fora do debate, porque é o mix, é a mistura entre política monetária e política fiscal adequadas que faz com que o país caminhe bem. Nós estamos rodando com uma roda direita solta e uma roda esquerda freada. Esse carro só pode ir em zigue-zague. Interessante. A gente está aqui no nosso estúdio com o professor Paulo Rabelo de Castro, falando sobre economia. Professor, eu acho que quando o senhor fala de mau humor geral, tem um motivo, não é? É que nós somos todos gatos escaldados aqui no Brasil, não é? E sempre é uma história. Olha, eu lembro na minha infância que se fala, o país do futuro, não é? E aí continua essa história. E hoje com um argumento diferente do país do futuro, que é o país da economia limpa, que é o país da grande reserva de florestas do mundo. Enfim, a gente tem potencialidades, tem petróleo. Extraordinárias. Não é? Mas assim, basicamente eu sei que quem está ouvindo a gente agora pensa, legal, mas cadê a minha parte? Isso não é? mesmo. Quando é que isso vai se transformar em, de fato, riqueza para a sociedade? Exato. Onde é que a gente está errando? A gente está errando bastante. Para começar, a gente não tem o sonho. Por isso escrevi até um livro que entreguei para o Pedro. Rebeldia e Sonho, está aqui, ó. Rebeldia e Sonho. É uma proposta. Nós precisamos voltar a ter projeto. Uma coisa que realmente você percebe e que talvez faça o presidente Lula ser o cara ranzinza que a gente vê, está sempre reclamando de alguma coisa, um cara insuportável na TV. Digo isso com o máximo respeito, porque é um sujeito, tem uma história toda ligada, e ele faz parte da história do Brasil, para bem ou para mal, mas eu devo dizer com a franqueza que temos aqui nesse encontro quase família, dizer, é um chato. E por quê? Porque ele não está tão preocupado em trazer o seu projeto de nação. Ele sempre fala que temos que ter esse país não sei o quê, e esse país não sei o quê, mas ele não diz, olha, nós estamos com o nosso projeto que é assim, 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 nós já estamos a 20% de execução do projeto, de 30% de execução do projeto, e quase metade, 50% do tempo dele, já vai ser cumprido agora no mês de dezembro. Ou seja, cadê o projeto? Ele nem aquele plano de obras que era o PAC, ele não vem falar disso. O TCU acaba de dizer que aumentou o percentual para quase 40% de obras paradas. E ele alega que... Aí vem a questão fiscal, que se referiu ao Cláudio Humberto, que é sócia da questão monetária. O dinheiro não sobra para fazer essas obras. Mas não sobra como? Se nós gastamos o nosso orçamento só federal, passa de 1 trilhão, mais uma vez trilhão. É dinheiro que não acaba mais. O brasileiro ouve e diz assim, mas desse trilhão quanto é que eu levo? Sim, muitos estão levando. É um orçamento da Previdência Social enorme, é um orçamento de juros para rolar a dívida enorme, é um orçamento para sustentar o funcionário público enorme, é um orçamento de transferência para estados e municípios que estão sempre chorando na barra de papai, e é uma insuficiência federativa. Temos estados maravilhosos, mas quando você ouve assim, parece que todo mundo é dependente de Brasília, isso teria que ser consertado, e tudo isso fica escanteado porque você não ouve o presidente falar nada sobre isso. Nada. Ele não tem nada a dizer sobre isso. Portanto, não temos projetos.
E como não temos projeto, quem não sabe para onde ir, como diria lá Alice, o País da Maravilha, tanto faz o caminho que você escolha. Cada dia é um dia. Eles vivem de jogar para o noticiário e para a grande imprensa, e nós repercutimos aqui o dia em que ele bateu em fulano, reclamou de cicrano, trocou o outro de lugar, né, demitiu fulano de tal e assim por diante. O anterior não era muito diferente, não. Diga-se de passagem. Portanto, também assistimos a um rame-rame desgraçado. Portanto, eu acho que você ter sonho é fundamental, e esse sonho quer dizer um projeto, que aí depois tem toda uma parte chata, quantitativa, etc. e tal, como um Juscelino já fez há mais de 60 anos atrás, em que ele acompanhava um projeto e acompanhava quantitativamente. Errou. Brasília não devia ser construída com aquela velocidade. Ele errou fazendo muito. E é disso que nós precisamos, voltar a ter sonhos executáveis, e o Brasil vai ser toda essa maravilha que você sabe que nós somos capazes Deus lhe ouça, de ser. Viu, professor? Estamos precisando, viu, professor, de arejar essa discussão. Cláudio, temos um minutinho só, rapidinho. Rapidamente, eu queria saber do professor o seguinte: o ministro Haddad, há uma torcida por ele, né, para que ele não seja desestabilizado, não pelas qualidades que ele tem, que pouca gente reconhece, diga-se de passagem, na economia, mas pelas opções ao Haddad, que são apavorantes, né? Temos também aí o Banco Central. Está todo mundo preocupado porque vamos perder o Roberto Campos Neto, eleito melhor presidente do Banco Central do mundo. E as opções também não são muito animadoras, né? O senhor tem algum palpite para isso? Ou pelo menos recomendaria alguém, olha, o cara certo para presidir o Banco Central é quem? O sujeito certo do Banco Central é alguém que entenda o temperamento do presidente Lula e saiba lidar. Dizem que o Haddad é um sujeito bem afável. Eu acho também que, como o ministro está fazendo, ele é um excelente dentista. Eu gosto muito, porque ele consegue interpretar. Ele é um intérprete. Não podemos agora dar ao ministro Haddad a condição de ser um especialista nessa matéria, que ele mesmo admite que não é. Mas isso também, você no cargo político, você tem que administrar a sua equipe. O que eu não vejo muito é onde é que está essa equipe. Não vejo aonde está a íntima relação dele com a ministra do plano, do orçamento da gestão. A ministra técnica só aparece na hora de crise e bota ela ao lado para dizer coisas que são sempre muito bem ditas, porque ela é uma senadora muito experiente, aí fala bonito. Mas fica nisso. Então, na realidade, nós temos a exata sensação que estamos sendo enrolados. E estamos. Professor, quero agradecer muito a tua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo aí não é mais elástico do que gostaríamos. Que pena. Mas muito obrigado Aqui é rígido. Muito obrigado pelo livro aqui, Rebeldia e Sonho, do professor Paulo Rabelo de Castro, economista, que sempre está conosco aí nas conexões, hoje presencialmente no nosso estúdio. Foi uma honra. Um prazer muito grande estar aqui visitando vocês e de tabela podendo entrar na casa de todos os brasileiros e brasileiras que nos recebem. E eu queria dizer, cumprimentando a todos, que o Brasil pode dar certo, o Brasil já deu certo, e quem sabe, com um pouco mais de rebeldia, que é a primeira palavra desse livro, antes do sonho tem que ter rebeldia. Nós precisamos nos rebelar, urgente.